Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho. Aqui quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ele, Fabrício Ogiano, que está aqui hoje como co-host, segundo co-host da história do podcast vizinho. E aí, beleza? Beleza, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E o nosso convidado de hoje, Ricardo Rous. Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Antes da gente começar aqui, deixa eu só falar dos nossos apoiadores, a galera que ajuda a gente. Manda aí pra gente, Tiagão. Big Louie Burgers. Gente, vocês que gostam de hambúrguer, vocês precisam conhecer a Big Louie Burgers. Uma hamburgueria fica aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o endereço deles. Eles estão disponíveis aí em todas as plataformas, Rappi, Uber Eats e iFood. Então você consegue localizar eles aí também. Entre em contato com eles, fala que veio pelo podcast vizinho, que tem um a mais, um diferencial, uma sobremesinha pra vocês lá também. O que mais que a gente tem aí? A gente tem a DG Candy, que é uma loja de doces artesanais. Já ganhei o meu já aqui, ganhou ó. o seu aí, um docinho, né? A gente sabe aquele momento em casa, né? Friozinho, vai e volta. Um docinho sempre bom. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do cardápio digital. Então você consegue ter acesso aos doces com 20% de desconto ou no iFood com o valor original. Então conheça aí a DG Candy, está com a gente desde o começo. E o Tradicionalíssimo, que é uma loja especializada em donuts, já são mais de 8 lojas aí espalhadas, tem São Paulo, ABC, Guarulhos, enfim. Pô, donuts aqui maravilhosos, vocês precisam conhecer. Pô, vocês são fera demais. Tem aqui embaixo também o site e o arroba deles, o Tradicionalíssimo. E a Podset Studio. O que é a Podset Studio? É justamente esse local onde a gente está. Então, se você tem um projeto audiovisual, quer tirar do papel, a gente estava falando aqui no começo, pô, microfone, câmera, tudo isso, pô, é caro. Então, se você quer tirar seu projeto em 2022 do papel, entre em contato com a Podset Studio, que eles vão fazer acontecer, beleza? E recadinho de YouTube, pô, você que está assistindo a gente, dá essa moral, pô, se inscreve no canal, compartilha, manda pra galera aí, né? O dedo não vai cair, até hoje nenhum dedo caiu. Então, pô, não custa nada, dá essa moral pra gente aí, compartilha com a galera. Beleza? Dito isso, vamos lá. Bora. Ricardo Rous. Antes da gente começar, vou só dar uma pequena introdução aqui, né? Acho que o seu trabalho mais recente, né, que é o livro aqui, Ricardo Rous, Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos. Acho que isso aqui é utilidade pública, né? Com certeza. Isso aqui é utilidade pública. Acho que todo mundo, né, precisa dar uma lida nisso daqui. Então, não é seu primeiro livro, né? Não é. O segundo. Qual é o primeiro é um manual para conhecer e saber mais sobre educação à distância. Mas esse primeiro foi escrito lá nos primórdios da educação à distância e já mudou muita coisa. De lá para cá vou fazer uma edição 2 para dar uma atualizada na galera. Boa. Eu, né, dei uma lida no release, né, que mandou. Você tem um currículo bastante extenso. Eu ousei, eu falei, não, vou decorar, eu vou falar todo o currículo dele aqui, fazer uma cola. Falei, não, mas acho melhor você contar pra gente, né, todo o seu background aí, as suas especializações. Eu tava indo, fundador de não sei o que, CEO de não sei o que lá. Eu falei, não, peraí, não. Melhor ele contar pra gente aí o background, conta pra gente como é que as suas habilidades, os seus conhecimentos aí no seu currículo pra gente. As suas skills, né? Como a galera gosta de chamar. Exato, hoje em dia Cara, tem isso. É um resumo simples, você foi gentil em falar. Mas enfim, sou formado em gestão pública, sou especialista em administração pública e gerência de cidades, também especialista em finanças e banking, que é uma área que eu também gosto, além da administração pública, além de política propriamente dito, que é algo que eu sou fascinado desde a época de Grêmio Estudantil, então fui fundador da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância e com essa entidade, que foi a primeira entidade de estudantes que se organizaram através das novas tecnologias de informação e comunicação, eu fui participar de eventos da ONU, através da Unesco, que é o braço da ONU para a educação, fui fazer curso livre, um curso de liderança para o século XXI, que foi realizado lá na Universidade de Harvard, também foi uma experiência surreal, conviver com aquelas mentes, com aquela galera toda que vem do mundo inteiro. Enfim, tem algumas experiências aí bacanas na área. Então, tive a oportunidade de visitar aí diversos países estudando modelos de administração pública e de educação, que é uma outra área que me fascina, que eu sou realmente apaixonado. E trabalhei em alguns governos, prefeituras e, recentemente, fui membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil, a CONAS 1920. Atualmente sou CEO da RHVS Consultoria. E o mais importante,
Autor do manual básico para não ser enganado por político. Não, Essa é a pegada do momento. Aí, aqui, ó, vocês concordam comigo que era uma coisa extensa? Eu não ia. Você ia decorar? Essa não dava. Ou eu trazia uma cola aqui, dele, que não é problema nenhum, mas não ia dar pra decorar tudo isso. Aí eu te pergunto uma coisa. Desse seu vasto conhecimento aí, né, internacional, o que te despertou pra esse momento aqui, pra esse tema? Olha, você fez uma pergunta que é uma pergunta que vai consumir 2 minutos. Porque desde a época do Grêmio Estudantil, fiz parte de um colégio chamado René Rodrigues de Moraes, no Guarujá, litoral aqui de São Paulo. Aí, ó, eu sabia que você ia chegar. Ele é do Guarujá, pô. Aí, pô, então, morei lá. De onde você era. Trabalhei no gabinete de um ex-prefeito chamado Maurici Mariano. Trabalhei no gabinete do Maurici, que foi uma escola imensa e tal. Mas eu estudei e fiz o primeiro ano do ensino médio num colégio chamado René Rodrigues de Moraes, num bairro chamado Santa Rosa, que você conhece bem. Enfim, e lá eu fiz parte do Grêmio Estudantil. Ali nasceu, de fato, o meu primeiro contato com a política propriamente dita. Era a política estudantil, mas isso se conectou com a política local, política de Guarujá, a qual fiz parte, participei de eleições, acabei trabalhando depois no gabinete do prefeito, e aí despertou a paixão. Claro, já, você tá aqui Já pra isso, é é esse o o teu papel, momento, cara. Agora cara. eu fiquei emocionado de verdade de saber disso. Porque o Maurici, ele fez parte da construção ali do meu começo de conhecer, entender a política. Até porque minha mãe ela foi vereadora no Guarujá. Pô, olha, cara, que legal. E nesse começo eu tive a oportunidade de vivenciar tudo isso muito de perto. E aí eu queria saber como é que foi a sua experiência com o Maurici lá na época, porque ele é muito respeitado na cidade até hoje. Né? Maurici foi uma escola imensa. Era uma personalidade política do Guarujá, foi prefeito por 3 vezes, foi deputado federal, era uma pessoa que tem um respeito, ele já faleceu, mas tem o respeito. Imagino que o Guarujá, que no momento está passando por uma história muito triste politicamente, prefeito preso, vereador preso, vem sofrendo muitos anos com políticos muito ruins, tem uma saudade imensa do Guarujá. Do Maurici. Eu só tenho boas lembranças. Foi uma grande escola. A minha grande escola de política. Eu trabalhei com a filha dele, Angélica Mariano, e tive aí contato muito grande com a Câmara de Vereadores nesse relacionamento executivo e legislativo. Foi um momento muito bacana, uma escola muito, muito legal. Tenho uma saudade muito grande dessa época. Que legal. E foi dessa base que você começou a entender essa dificuldade do eleitor em diferenciar, por exemplo, o executivo e Sim, nessa época para cá, na época do Grêmio, até antes do Maurici, aí eu já tinha me envolvido num projeto que chamava Brasil do Futuro, que a ideia era levar palestras sobre cidadania para escolas públicas. Então a gente rodava o Guarujá, fazendo palestra em algumas escolas para levar uma mensagem de cidadania. Já era a percepção da necessidade de um pouco mais de educação política da população, mas ainda muito incipiente. Depois que rodei pelo gabinete do Maurici, eu vim para São Paulo, vim para estudar, aí a gente teve a oportunidade de participar da fundação da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. E isso nos conectou com a possibilidade de ir para o exterior, estudar um pouco mais de política, principalmente no pós-eventos da Unesco. Eu participei de alguns eventos da Unesco, da ONU, na China, na África do Sul, na sede da própria Unesco, que fica em Paris. E aí a gente foi conhecendo como faz política pública, o que é administração pública em outros países, cada um com a sua realidade, cada um com a sua cultura, e a gente vai conectando isso. Não tem como você estar num outro país, vivenciar, seja lá o que for, e não conectar com a tua terra. Então você vai conectando, você vai pensando, caramba, no Brasil podia ter isso, no Brasil podia fazer daquele jeito, mas e a nossa cultura, ajuda ou atrapalha? Enfim, em 2020, para encurtar essa história, porque ela é longa, realmente, eu participei das eleições de 2020. E eu fui participar de um debate eleitoral. E eu fiz muita live em 2020. Na verdade, basicamente, a campanha foi assim. Tiveram alguns outros momentos, mas foi live na internet falando, gente, o vereador tem esse papel, o prefeito tem esse papel. Porque dava para perceber nitidamente 2 coisas. Uma, a grande maioria dos candidatos, entendam bem, a pessoa já estava como candidata a um cargo público.
E não é qualquer cargo público. A gente está falando de vereador na cidade de São Paulo. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. É a cidade mais rica do Brasil, a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Tem o terceiro PIB do Brasil. Então, Brasil, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. A maior Câmara de Vereadores da América Latina é a nossa. Porém, candidatos ao Legislativo Municipal nitidamente não sabiam o que era ser um vereador. Não sabia qual era o papel do vereador. E num debate que foi feito na zona norte de São Paulo, um vereador, um candidato a vereador à época, levantou e prometeu a construção de um hospital, que era algo que já estava sendo discutido nas redes sociais. Ali a região precisaria e tal. Era uma pauta que a população tinha um desejo. E a pessoa prometeu o hospital. Naquele momento que ele prometeu, eu estava sentado aí, eu pensei, agora esse cara vai apanhar. Agora a galera vai arrepiar ele, porque, nossa, ele escorregou. Foi o contrário. Umas pessoas presentes levantaram e aplaudiram. E, nossa, até que enfim alguém se sensibilizou com a nossa dor, o nosso bairro. Realmente é uma tal... Pá. Aí, naquele momento, eu falei, não. A sociedade brasileira precisa se mobilizar para fazer educação política. Ô, Ricardo, deixa eu até aproveitar em cima disso. O cara, ele não sabe a função dele. Né? Ele vai lá, ele vende um sonho. E não existe nenhum cenário onde isso é um crime eleitoral? Não. Isso é que é o mais triste. Em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome de liberdade se faz cada atrocidade, né? Enfim, mas não há uma proibição, não há uma punição para um erro. Vou chamar de erro, porque eu não quero dizer que foi má fé, porque só tem essas duas alternativas. Tem o candidato que promete algo que não compete ao cargo ao qual ele está concorrendo, ou é picareta, ou é vagabundo, desculpa o português chulo aqui. Aqui, filho. Então, ou é vagabundo e tá querendo enganar as pessoas. Foi o que pegou mais leve até agora. Ou ele realmente não sabe qual o papel do vereador. É burro mesmo, sabe? O cara tá ali, das duas é uma. Ou ele não sabe o papel do vereador, ou ele tá querendo enganar as pessoas em troca do voto. Só tem esses dois caminhos. Nos dois casos, não serve para ser vereador. Sim. Não serve para atuar na vida pública. Sim. E quem tem que ter essa percepção é o eleitor. Entende? Porque a legislação eleitoral, de certa maneira, ela é frouxa. Porque hoje, para ser candidato no Brasil, por exemplo, a vereador em São Paulo, o vereador em São Paulo ganha R$20 mil por mês, tem uma verba de gabinete de cerca de R$100 mil por mês, é uma Câmara de Vereadores imensa, que nesse momento, por exemplo, está discutindo o plano diretor da cidade de São Paulo, que é a lei que vai delimitar de como vai funcionar de fato a cidade de São Paulo. É algo extremamente importante. A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Da linha do Equador para baixo, é a cidade mais importante do mundo. Então não é um lugar qualquer você discutir como vão viver, aonde vai poder ou não construir, o que vai poder ou não fazer em determinadas regiões. Então se entende que uma pessoa que concorre a esse cargo, ao cargo de legislativo municipal, que é o caso do vereador, ou a chefe do poder executivo, que é o caso do prefeito, sejam pessoas preparadas. Mas a lei eleitoral diz o seguinte, você só tem que ter 18 anos, no mínimo, você tem que estar afiliado a um partido político pelo menos 6 meses antes da eleição, não precisa ter uma história com o partido, não. 6 meses é suficiente. Você não pode ser analfabeto, e você comprova que não é analfabeto, dizendo, eu não sou analfabeto. Uma carta de papel, se você souber escrever o seu nome e ler 2, 3 linhas de um texto, não é analfabeto. Está apto a ser vereador no Brasil, que na verdade essas regras servem para o Brasil inteiro. Eu estou pegando o exemplo de São Paulo, cidade onde nós estamos gravando aqui, sim. Falando aqui. Enfim, e não ser condenado em segunda instância. Em primeira instância está liberado. Pode concorrer à vontade, tá tranquilo. Mas em segunda instância não. Então são esses os critérios básicos para você ser candidato a um cargo eletivo no Brasil. Aí vai mudar a idade para prefeito 21, deputado 21, para presidente 35 anos. Os outros quesitos são basicamente os mesmos. Então no fim do dia não tem uma proibição disso. Você não tem que fazer, você não tem que ter curso superior, você não tem que ter curso técnico, você não tem que ter tem que ter nada.
para lidar com o dinheiro do povo, para lidar com o dinheiro das pessoas. Porque se tu, desculpa a expressão de novo, que a gente vai se empolgando aqui, mas se tu fizer cagada com teu dinheiro, o problema é teu. Sim. Agora, tu fazer cagada com o dinheiro dos outros, se errar, e um erro de um parlamentar, de um prefeito, pode custar milhares de vidas. Pode dar um retrocesso para o Brasil imenso, ou para a cidade, ou para o estado, dependendo do lugar onde o parlamentar ou o chefe de executivo esteja. Então, realmente é uma discussão profunda, mas em nome da democracia, em nome dos mais... Vou especificar o que eu estou querendo dizer. Eu já vi essa discussão no Congresso Nacional. Por que não ter curso superior para você ser candidato a cargos eletivos no Brasil? Porque hoje só tem acesso ao ensino superior no Brasil algo em torno de 16% das pessoas, dos brasileiros. Então, se você obrigar a ter acesso a ter ensino superior, você limitou a porta de entrada da democracia. Ou seja, mais de 80% dos brasileiros que não teriam ensino superior não poderiam se candidatar. De certa forma, você elitiza... Você elitiza a política, o acesso à política. Então, muita gente grita. E faz um certo sentido. Sim. O nosso país é um país de pessoas muito pobres. É um país rico, mas com um povo pobre. Então, ok. Mas aí tem um pulo do gato que você vê aonde é que está a maldade no jogo político. E isso não está no manual básico, porque não é tão básico, mas deve ter outras edições do manual. Mas vamos lá. Manual avançado. Vai ter um manual avançado. Todo partido político no Brasil, e nós temos 35 partidos políticos, que por si só já é uma... Vou falar palavrão, não. Já é errado, já é ruim. Não é que é errado porque é legal, então não é errado. Mas é ruim para o jogo democrático. Não existe 35 ideologias, exato. Entende? Não tem como. É um fragmento. A maioria dos partidos aí estão atrás de dinheiro, fundo partidário, e essa é a real e ponto. Mas... Acredito que me perdi o raciocínio? Onde eu estava falando? Quem estava acordado aí prestando atenção? Não. Você estava falando que está errado a quantidade de partidos. Lembrei. O fundo... Cada partido político no Brasil tem, junto de si, obrigatoriamente, por lei, uma fundação que recebe parte do dinheiro do fundo partidário. Que, acredite, tem 2 fundos no Brasil. Povo, banco político, em todas as eras. É o fundo partidário para manutenção do partido político e o fundo eleitoral, que agora é para campanha eleitoral. Nós vamos entrar no fundo eleitoral depois. Mas todo partido político, os 35 partidos políticos no Brasil, tem uma fundação atrelada a si. É obrigatório por lei. Em tese... Essa fundação era para fazer a formação da militância, das pessoas que têm ali aquela linha de pensamento com aquele partido político. Então, já que a lei não obriga que os candidatos tenham curso superior ou curso técnico ou qualquer tipo de curso para que ele possa ser candidato, os partidos deveriam fazer esse trabalho e garantir ao eleitor que os seus candidatos estejam minimamente preparados. Ou seja, não dá para colocar um candidato numa disputa eleitoral que não sabe qual cargo que ele vai exercer. Que não sabe mesmo. E tem esse case que eu falei aqui, é tão real, que tem vereador hoje, na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, que comprou curso online, com verba de gabinete, dizendo que o curso era assim, o que faz um vereador. Nossa. Então, ele já estava no mandato. Imagina a atrocidade que esse cidadão cometeu na campanha. Sim. Porque se depois que ele ganhou a eleição, ele teve a necessidade, ele se viu na obrigatoriedade de comprar o curso, é muito ruim, pô. É um cidadão muito ruim, politicamente falando. Tá na Câmara Municipal. Só que assim, o meu lado é do leigo, né? Mas eu tenho, assim, que existe uma falha na questão dos candidatos, né, e do partido, isso é nítido, né, que existe uma brecha ali, que talvez talvez teria que haver uma medida para mudar isso. Então a gente já entendeu qual é o ponto que faz com que o candidato vá lá totalmente incompetente, porque não existe nada que limite, que obrigue ele a ter um conhecimento. Mas por outro lado a gente tem também o eleitor que não tem acesso a essa informação, a não ser agora a gente tem algum... Agora ele tem, aí... Você é eleitor. Mas essa informação, teoricamente, ela não vem, né, antes. Pelo menos na escola pública, né, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, e em momento algum a gente teve aula lá para explicar ali as questões. Eu fiz faculdade de
tudo bem, eu fiz publicidade, mas assim, não teve essa aula. Fiz pós-graduação também, não teve essa aula. E assim, aonde que você acha que deveria entrar essa informação para que, ok, é um absurdo o que está acontecendo pelo lado dos candidatos, mas é um absurdo que poucas pessoas conseguem visualizar esse absurdo, entendeu? Se não me engano, em algum momento já foi matéria, não foi? Eu ia falar isso agora. Já houve OSPB, Organização Social e Política Brasileira, era uma matéria lá atrás. E teve também Educação Moral e Cívica, que também era mais ou bem menos atrás, a mesma, né? antes da época de vocês. gente. Mas já houve isso. É lá. É na escola que deve se fazer educação política. Os jovens hoje, no ensino, talvez no final do ensino fundamental, início do ensino médio, é para pegar educação política do começo. E aí eu estou falando de educação política. Educação, não educação partidária, não educação ideológica. Ideologia, cada um tem a sua. Vai sendo construída ao longo da vida, ao longo da tua caminhada, ao longo das tuas dificuldades. Você vai se identificando mais com o liberalismo, mais com uma galera mais de direita, ou vai se identificando com outras correntes, sei lá, mais à esquerda. Isso não importa, isso é individualizado. E cada cidadão que está nos acompanhando aí vai buscar a sua ideologia. Mas conhecer como funciona o Brasil, as regras do jogo, o que é a Constituição. Começa ali, o nome já está dizendo Constituição, algo que constitui, o que cria, o que iniciou o processo, constituiu do nada. Então, a Constituição é o livro, é o manual de como funciona o Brasil. Sim. Você tinha que nascer, ganhar uma certidão de nascimento e uma Constituição. Falar que está aqui jogo. seu nome, seu pai, sua mãe, e aqui tá as regras do jogo, vai jogar. Sim. É assim que deveria ser, mas não é. Já que não ganha uma Constituição quando nasce, então na escola nós deveríamos ter uma aula que nos ensinasse. Falar, o Brasil foi constituído assim. Nós já tivemos 7 constituições. A nossa última Constituição foi promulgada em 1988, que é a atual que está vigorando no nosso país. E lá na Constituição fala tudo do que a gente está falando aqui. Fala os 3 poderes que nós temos no Brasil, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, que eles, um não é submisso ao outro, eles são independentes. Eles devem ser harmônicos, mas eles são iguais. O que quer dizer que o presidente da República Federativa do Brasil não é o cara que manda em tudo. Ao contrário do que muita gente pensa. Ele é chefe de um poder. Mas o presidente do Congresso Nacional é chefe de outro poder. Então, os dois se olham de igual para igual. Sim. Aí tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é chefe de outro poder. Aí os 3 se olham de igual para igual. Então, tem que ter uma harmonia. Dentro dessa lógica, dessa estrutura, um poder cria as leis e fiscaliza o outro poder. O outro poder executa as leis. E um terceiro poder julga para saber se houve algum deslize na implementação, no cumprimento dessas leis. A estrutura básica é bem simples. É para um cuidar do outro, para um trabalhar em conformidade com o outro, em harmonia, como diz na Constituição. São independentes, mas devem ser harmônicos entre si. Então, o poder legislativo, que é o primeiro poder que está na Constituição da República, ele cria leis. Então, o nosso sistema funciona com base em leis, ok? Quem vai criar as leis? Legislativo. No município, o legislativo municipal vai criar as leis que valem na cidade, que é a Câmara de Vereadores. No estado, que é um outro âmbito, os deputados estaduais, que é a Assembleia Legislativa, então é o poder que vai criar as leis que valem naquele estado. E na União, no Brasil, o Congresso Nacional, que no caso do Congresso é bicameral, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Os dois juntos compõem o poder legislativo, vai criar as leis e fiscalizar o executivo. O executivo, o nome já está dizendo, ele executa. Executa o quê? Executa as leis. Dentre as leis que nós temos no Brasil, uma muito importante é a Lei Orçamentária Anual, que é como vai ser gasto o dinheiro do povo, o dinheiro que foi arrecadado através dos impostos. Então, o chefe do executivo, no caso do município, é o prefeito. Então, a gente chama de chefe do executivo porque ele tem outros componentes no executivo. Então, ele é o chefe, aí ele indica secretários municipais, secretário de educação, de saúde, de obras, enfim, cada município tem o seu número de secretarias. No estado,
é o governador, que é chefe do Poder Executivo. Abaixo do governador, ele indica secretários, também chama secretário da Saúde, Educação, em âmbito estadual. E na União, no Brasil, tem os ministérios. O chefe do Poder Executivo é o presidente da República. E embaixo do presidente, ele indica os ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores e tal. Então, esse jogo, o judiciário, que é o outro terceiro poder, vamos assim chamar, o povo já tem um entendimento de como funciona. É a justiça. Teve um problema com a lei, corre na justiça. Então, já tem um entendimento mais massificado do judiciário. E o judiciário nós não votamos no Brasil. Sim. É concurso público e indicação política. Pode perguntar. Depois eu quero voltar exatamente nesse assunto, mas para pegar a sequência até para entrar com relação ao livro, como que hoje... Tem uma canequinha bonitinha que eu vou usar, hein? Fica à vontade. Tô vendo aqui no bico, vou pegar a canequinha. Fica à vontade. Esse ano ele é um ano de eleição. Né? E aí eu queria que você explicasse para a galera que está assistindo a gente a oportunidade que a galera tem de mudar tudo que está errado. Ou pelo menos, de alguma forma, eles acham que esteja errado. Tipo, a oportunidade e a importância do voto. O que a gente vai fazer lá em outubro, né? 2 de outubro. 2 de outubro. O que a gente vai fazer? Qual o poder que o eleitor tem agora? O que ele pode fazer e mudar a sua vida, a nossa vida, a vida de todo mundo? Olha, é o momento da mudança. Eu dei risada aqui porque você me fez lembrar o presidente que fala isso, vamos mudar tudo isso que tá aí, tá ok? Aí você falou, tá a chance de mudar tudo aí. Eu falei, nossa, na hora veio a frase, eu tive que rir. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Cara, o momento do cidadão brasileiro. No livro tem uma frase que é assim, na eleição você é o patrão. E é exatamente esse conceito que o cidadão precisa ter. Porque é exatamente isso que ele vai fazer dia 2 de outubro. Ele vai ajudar a contratar algumas pessoas para essa máquina chamada Brasil. Essa máquina pública imensa chamada Brasil. Para que esse sistema funcione, ele precisa ser operado por algumas peças, algumas pessoas. Vamos imaginar, só para título de comparação, como se fosse uma empresa. E quem vai contratar os funcionários que vão tocar essa grande empresa Brasil somos nós, que somos os patrões. Nós somos o RH. Inclusive, é outra frase do livro. Você tem que melhorar o RH eleitoral na hora de contratar. Só que para você contratar bem, você precisa saber aonde você vai pôr essas peças. Em que lugar, qual departamento, o que é que elas vão fazer de fato. Porque de acordo com cada coisa que tem que ser feita no Brasil, você vai exigir uma habilidade e uma competência específica para ocupar aquele espaço. Então vamos lá. Vamos contratar um vereador. Não é o caso da eleição desse ano. O vereador foi há 2 anos atrás e vai ser 2 anos à frente. Esse ano nós vamos votar até a oportunidade de contratar deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República. O senador é uma parte, né? Como assim uma parte? Não são todos que a gente consegue agora. Isso, senador, a eleição para o Senado é 1/3, 2/3. São 3 senadores por cada estado brasileiro. O senador e o deputado federal faz parte do Poder Legislativo Nacional. Porém, o deputado federal, ele representa o povo, as pessoas, e por isso o número de deputados federais é proporcional ao número de habitantes e de eleitores que cada estado tem. Os deputados federais e os senadores são eleitos por estado. Cada estado tem o seu conjunto de deputados federais, que é diferente de cada estado, porque é proporcional ao número de habitantes e de eleitores que aquele estado tem. Então, o estado de São Paulo, como é o mais populoso, tem um número maior de deputados federais, até um teto que tem na Constituição. A Constituição estabeleceu um teto, que são 70 deputados. São Paulo bate no teto. E a Constituição também estabelece um mínimo, um piso de deputados federais, que são 8. Então, alguns estados, como o estado do Acre, por exemplo, tem 8 deputados federais. Independente da população. Isso. É proporcional à população. Por isso que você vê, São Paulo tem 70, porque tem mais gente, tem mais eleitores. O Acre tem menos gente, menos eleitores, tem só 8. E assim espalha-se pelo Brasil inteiro.
513 deputados federais é o total de deputados federais. No caso do senador, o senador representa o Estado. O Estado, a unidade federativa. O Estado de São Paulo, o Estado do Acre, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Paraná e assim sucessivamente. Para a Constituição, os estados que compõem a União, eles não têm distinção entre si. Então, não importa o tamanho do estado, tamanho territorial, não importa o tamanho econômico, não importa o número de habitantes. Todos os estados são iguais. Então, para cada estado, tem 3 senadores. Igualitariamente. São Paulo tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, Sergipe tem 3 senadores, Bahia tem 3 senadores, Rio de Janeiro 3 senadores e assim ao longo de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 estados, totalizando 81 senadores da República. Os senadores e os deputados federais, ambos fazem parte do Poder Legislativo Nacional. O que eles fazem? Criam, aprovam, reprovam leis que valem no Brasil inteiro. Quem cria as leis no Brasil? Congresso Nacional. Congresso Nacional é Câmara dos Deputados, Senado Federal. É eles quem criam as leis. Tudo parte da lei. É importante dizer isso. Tudo parte da lei. O executivo executa as leis, mas para o executivo executar, tem que haver a lei antes. E isso destrava a mente do nosso eleitor. Então, mas peraí. Entende? Então, perfeito. Mas assim, é informação pra... Entendeu? De altíssimo nível. De altíssimo nível. Que é nítido que o povo não tem essa informação e não sabe. Então, porque assim, agora eu tô aqui, tipo assim, ele tá falando, eu tô quase anotando. Porque assim, você sabe uma coisa. Você não precisa anotar porque você ganhou o livro. Bom, perfeito. Excelente. Mas você entendeu que assim, aí que nem eu falei agora há pouco. A gente já descobriu que tem o problema ali Cara, mas as pessoas precisam ter acesso a essa informação. Que nem a gente tá falando do eleitor agora, tá toda uma campanha pro pessoal de 16 anos votar. Pô, eu tô ouvindo lá, vamos votar. Essa galera não sabe. Que eles estão indo. Não, até acho que tem, não sei se onde eu vi, se foi no release ou um pedacinho do livro, que fala justamente que pra galera parar de ir com a emoção, né? Porque eles precisam racionalizar isso. Eleição para o marqueteiro, para os partidos, eleição é emoção. Por isso que tem musiquinha, por isso que tem jingle, por isso que te envolve, por isso que tem as logos. É para criar uma emoção, uma empatia e você votar, no estrondo. No Brasil, a gente tem um hábito de acreditar no salvador da pátria. E esse salvador da pátria, ele sempre é ligado a um cargo de executivo. Então, é o prefeito, é o governador ou é o presidente da República. Votou no presidente, definiu a tua ideologia aqui, o presidente, acabou os problemas, vai para casa, vai dormir. E é aí que nós erramos. Porque a gente não entende a lógica dos 3 poderes, porque não foi ensinado na escola. A base da estrutura de como funciona o Brasil não está na nossa cabeça. As regras do jogo é o simples. Imagina o cara que vai jogar bola. Eu vi que aí atrás tem um quadro do Neto. Sim. Legal. Então, o cara vai jogar futebol. Qual é a primeira coisa que um cara que quer ser jogador de futebol ou que quer simplesmente jogar uma peladinha do final de semana, o que ele tem que saber? A regra. As regras, Se não sabe as regras, tem como jogar, por mais talento que tu tenha. Tem que saber que dentro daquelas 4 linhas tem um conjunto de regras. Tem um personagem que é o goleiro que dentro da pequena área pode pegar com a mão. Se não for o goleiro, não pode. Porque esse é o instinto básico. Chutou a bola na tua direção, tu põe a mão na bola. É o instinto de sobrevivência. Não pode, tem essa regra. Você pode entrar com vontade na jogada, mas tem determinada vontade que é caracterizado falta. Tem um conjunto de regras. O impedimento, que é aquela mais complexa para algumas pessoas entenderem. Né? Tem VAR, tem não sei o quê. Enfim, tem regras para qualquer esporte. Peguei o futebol, que é o nosso querido, mas qualquer esporte, para quase tudo na vida, tem um conjunto de regras. Para morar no Brasil também tem. Para viver no Brasil também tem. E é por isso que eu brinquei dizendo que junto com a certidão de nascimento tinha que ter uma Constituição. Porque você precisa saber as regras para jogar. Você precisa saber quem é que você cobra por ter um buraco na frente da tua casa. Apagou o poste de luz, o poste da via pública, quem que eu cobro? Alguém é responsável por fazer esse processo, por resolver esse problema. Não adianta reclamar no Twitter. Que sou o patrão, eu eleitor brasileiro, ok? Eu, eleitor brasileiro, que sou o patrão, preciso desse problema resolvido. Porque literalmente eu pago um salário para alguém resolver. Quem é a pessoa? Porque se fosse numa empresa, voltando ao exemplo da empresa, você vai saber aqui deu um problema, faltou a luz, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para a pessoa responsável técnica aqui, falar, meu irmão, e aí? Entende? No Brasil tem que ser a mesma coisa. E
Porém, nós não sabemos a quem cobrar as responsabilidades. E é aí a importância da educação política. Para mim, a educação política é o que vai transformar o Brasil. Literalmente. Quando as pessoas que são os eleitores brasileiros, que têm o poder de mudar, como você falou, tudo. Porque esse ano nós vamos ter eleição, por exemplo, para o Congresso Nacional, para deputado federal e 1/3 do Senado. Então, é um senador, essa eleição, na próxima eleição vamos escolher 2 senadores por cada estado. Então, dá para mudar, se for o caso, se for da vontade do próprio povo, todos os deputados federais, todos, porque todos vão à reeleição, vamos assim dizer, a maior parte deles vão à reeleição, então é possível trocar 513 deputados e trocar 1/3 do Senado. O que já seria uma mudança imensa no Brasil. Porque lembra que eu estava contando que não importa quem seja o chefe do Poder Executivo, não importa. Ele precisa, antes de fazer qualquer coisa, que essa coisa seja aprovada pelo Congresso Nacional. Porque, diferente da nossa vida privada, aqui a gente pode fazer qualquer coisa. Vou beber água. Tem alguma lei que me proíba de beber água nesse momento, nesse instante, no meio desse podcast? Não. Então eu posso fazer. Na administração pública é o oposto. Só o que está no papel. Só pode ser executado o que existir uma lei dizendo que pode ser feito. E é aí que está o gato. Então, na eleição, por que a gente acredita no Papai Noel, no Salvador da Pátria? Então, o marqueteiro pega o cara, que normalmente é o candidato a presidente, o candidato a governador do estado ou o candidato a prefeito na eleição de prefeito, e transforma aquele cara no Salvador da Pátria, já que a cultura popular quer um Salvador da Pátria, de alguma maneira. Só que a maioria das vezes o presidente da República apresenta, um candidato a presidente da República, apresenta um programa, uma ideia, chama programa de governo, a ideia do que ele acredita e para onde ele quer levar esse país. O que não informam para a população, já que a população não sabe e não sabe mesmo, é que para ele fazer qualquer coisa daquele programa vai ter que combinar com os russos. Vai ter que combinar com o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional a coisa é difusa. Não existe um nome. Para presidente aqui, o internauta que nos acompanha, que está nos assistindo, que vai nos assistir ao longo desse podcast, depois que ele ficar aí para a eternidade, ele tem na cabeça dele um nome. Eu gosto de fulano para presidente. Eu não voto em Beltrano de jeito nenhum. Ele já tem ali na cabeça dele o desenho ideológico dele. Agora, e para o Congresso? O Congresso é difuso. O Congresso são muitas pessoas, entende? Agora, hoje em dia, a nossa eleição está caminhando para ser polarizada entre Lula e Bolsonaro. É Lula ou Bolsonaro. Já está acontecendo isso. Inclusive, recentemente, o ex-governador de São Paulo desistiu. Já entra na fila de um longo grupo de pessoas que desistiram. Cada dia que passa, a eleição já vai se polarizando entre Lula e Bolsonaro, e o Ciro aqui no meio, gritando aí na internet aí as ideias dele. Simone Tebet, que possivelmente... É possível que venha uma candidata que é a Simone, que pode ser uma candidata da terceira via. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas cada dia que passa... as pesquisas, a opinião pública vem se polarizando entre Lula e Bolsonaro. Deixa eu só fazer uma questão em cima do que você falou do marqueteiro, que ele pega sempre o executivo como foco, né? Mas além do marqueteiro, eu também vejo que a nossa imprensa também, né? Por que a nossa imprensa ela também não dá luzes ao que está acontecendo ali no legislativo? De certa maneira, a imprensa até mostra. Se pegar os jornais de maneira geral, vamos pegar de uma forma generalizada, né? Os grandes jornais do Brasil, cada estado tem aí o seu jornal de maior circulação, e agora com as redes sociais, então todo mundo tem uma fonte digital de informação, até acaba falando um pouco sobre o Congresso. Vai ser aprovada hoje, uma grande discussão era que ia entrar em pauta um projeto que liberaria a cobrança de mensalidade em universidade pública. Ele não entrou na pauta, caiu a pauta, ok? Mas se gerou rapidamente um burburinho. Mas quem tem acesso à informação é um conjunto pequeno de pessoas, infelizmente. Então, pouca gente vê o que está acontecendo no Congresso e quando são fatos assim que chamam a atenção da grande mídia.
Porque, de novo, é difuso, são muitas pessoas. O Congresso tem 513 deputados federais, mais 81 senadores, é muita gente. E na lógica da imprensa, eu não tô aqui, não sou jornalista e não sou formado em publicidade para falar com excelência, mas eu vou falar da minha percepção. Na lógica da imprensa, ela precisa de notícias rápidas, quentes, pá, sabe? Aquilo que chama a atenção da população, é o cataclique, não é? Então... É muita gente, cara. 513 pessoas. Quem é que... Ixi, entende? O presidente é o presidente. Sim. É um nome, é uma pessoa. Personaliza em cima de uma pessoa só. Fica mais fácil. O presidente fez, o presidente não fez. É a notícia. Agora, no Congresso tem um monte de comissão. Cada comissão com mais de 30 deputados. Mais suplente. E a coisa acontece. Todo dia tem vários projetos de lei acontecendo e fazendo a vida do brasileiro acontecer. De vez em quando a imprensa notifica uma, outra ou outro projeto de lei. E quando fala mal, quando a gente quer falar, fala o Congresso brasileiro... O Congresso é quem? Entende o que eu estou tentando dizer? Sim. Não tem... Generaliza. Então, quando eu falo aqui o Congresso, as pessoas não imaginam nada. Imaginam um concreto, aquele prédio que tem em Brasília. É o fato de um prédio. Então, eu não consigo materializar na pessoa. Quando você fala o Bolsonaro fez algo, é o Bolsonaro. Na tua cabeça vem, pum, Bolsonaro. Quando você fala o Lula fez algo, pum, é o Lula. Não, e agora, o Congresso... É instinto do ser humano, né, querer materializar alguma coisa que, a princípio, é subjetiva. E aí... É aquilo, né? Falei da questão da educação, mas assim, a TV, é óbvio, né? Ela tem ali a função de passar informação, mas ela tem tempo, ela tem propaganda, ela tem... Então, assim... Ela vive da audiência, então se ela começa a passar um assunto que o povo não quer ver, vai virar TV traço, aí ela desiste e começa a passar... alguma outra programação aqui chame mais a atenção das pessoas. Mas é verdade, tipo, e assim, a grande questão é criar o interesse da pessoa antes. Sim. Porque assim, tem sei lá, TV Câmara, internet, jornais especializados, eles estão lá, mas as pessoas estão cagando. Sim. Agora, não criam o interesse deles antes. As pessoas não sabem. Por isso que eu insisto na lógica da educação política. A gente precisa ensinar, em especial, as novas gerações, as que virão, a entender o jogo político. Para ela entender, opa, eu já decidi se eu vou votar no João ou na Maria para o executivo. Mas peraí, agora é legislativo. Agora eu preciso entender do legislativo. Mas ela precisa ter essa educação. Porque com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, em cada podcast, cada entrevista, cada lugar que eu tenho a oportunidade de falar, a gente levanta do podcast com as pessoas, pelo menos os entrevistados, os entrevistadores, porque aqui eu sou convidado de vocês. Caramba, agora eu sei que daqui para frente o cara vai prestar atenção no deputado federal, no senador, no deputado estadual, no vereador. Porque ele sabe que esse cara é tão ou mais... importante do que o executivo concorrente. E como você vê agora, a gente está vivendo a era da internet, a era da viralização de posts, de tudo, e isso vale tanto para o que é correto e o que é informações decentes para a população, mas fake news. E a gente, hoje, cada vez mais, a gente tem um deputado que ele está lá votando e ele pega o celular dele para contar uma história de acordo com a narrativa dele, que nem sempre condiz com a realidade dos fatos. Na verdade, condiz com a realidade dos fatos que ele quer contar. Sim. E como você vê isso? Não é um obstáculo muito grande como que a gente consegue romper esse obstáculo para levar essa informação de qualidade para o pessoal? Olha, eu vou ser redundante, mas é educação política. Por quê? Porque se você que sabe qual é o papel do deputado, se você que sabe um pouco sobre o que está sendo discutido naquela lei, se o cidadão sabe dessas informações, o deputado pode contar a história que ele quiser, a narrativa, a versão que ele quiser. Aquele cidadão não vai acreditar. Ou vai acreditar se ela tiver conexão com a realidade, entende? O problema é que hoje, o deputado que faz isso, ele está falando para uma bolha que é a bolha dele. E a grande massa, a população mesmo, está preocupada com pagar conta, com a fila do hospital, com a falta de emprego, com a violência que está crescendo no país, a gasolina que custa R$8, a rua que está esburacada. E para essa massa, político é tudo igual. Então ela tem dificuldade de entender o que é vereador, o que é deputado, o que é senador, o que é presidente. Ela bota tudo num pacote só, escolhe na hora de votar um presidente que ela simpatiza, o resto ela é um amigo que indica um papel no chão. E esse é o nosso problema. Você entende? Então, discutir com pessoas que já são mais politizadas é fácil. Então, você vai lá e explica, olha, esse projeto tem essa vertente, tem aquela vertente. Você vai concordar ou não, mas é fácil discutir em cima daquele tema.
Agora, quando a pessoa não está conectada com essa realidade, ou quando a realidade da pessoa é correr atrás do alimento porque ela não tem, ou do emprego porque ela não tem, é muito mais complexo. Porque essa pessoa não foi educada para isso, né? Ela não sabe de fato o que é. E esse assunto que a gente vai falando se torna um assunto chato, um assunto maçante. É difícil falar de política, é muito difícil falar de política. Então, nós estamos aí tentando romper uma barreira, por isso eu repito e repito sempre que eu posso, a gente precisa educar as pessoas. E o papel de educação política, ele é de todos nós que tivemos a luz de entender como funciona o Brasil. Sim. Então, cada um de nós que for acordado para esse processo tem a responsabilidade daqui para frente em levar essa mensagem para outras pessoas e mostrar para as pessoas, falar, olha, legal, esse candidato a presidente aí que você escolheu, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque quem, na real, controla o processo é o Congresso Nacional. Se a gente falar de âmbito nacional, tá? Já que esse ano nós teremos eleições nacionais, vamos falar de âmbito nacional. Quem controla a coisa é o Congresso Nacional. Então, se o presidente for um presidente que tiver um projeto bom, uma proposta boa para o país, o Congresso tende, e for um Congresso também bom, a empurrar esse presidente para frente, a aprovar os projetos na velocidade que o Brasil precisa. Se o Congresso for um Congresso ruim, não tem presidente bom que resista. Entende? Ou seja, tudo está no Congresso. Se o Congresso for um Congresso bom, o presidente ele pode ser bom, aí o Brasil voa. Se o presidente for ruim, o Congresso segura esse presidente ruim ou derruba esse presidente ruim. Porque o poder de derrubar um presidente da República está no Congresso. Se o Congresso é ruim, o presidente pode ser mágico. Ele não consegue mudar, porque o Congresso é ruim. Ele não consegue aprovar as coisas na casa. O que é isso? É deputado que se elege e pede mensalão para votar em projeto, pede petrolão. O que é o mensalão? É compra de voto de deputado. O que é o petrolão? É compra de voto de deputado. Ou seja, o deputado ele já é pago. Ele é contratado pelo povo para trabalhar por 4 anos, para criar leis no Brasil, para modernizar as leis do Brasil, para fazer leis de modo que ajude a sociedade a evoluir, a andar para frente, a se conectar com o resto do mundo. Então essas são as leis que os deputados deveriam aprovar. As que nós já temos antigas, ele tem que rever, tem que olhar. Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, por exemplo, poderiam ajudar muito a combater a violência no Brasil. Quem que tem que aprovar isso? Congresso Nacional. Porque o nosso Código Penal é antigo, da década de 40, se eu não estiver enganado. Década de 40. Você está entendendo? Nós estamos em 2022. Então, é muito distante. E nós pagamos para 513 pessoas modernizarem isso. E elas não estão fazendo isso. Só que elas não estão fazendo aquilo para o qual elas são pagas e muito bem pagas. A gente não dá um salarinho qualquer para um deputado federal. Ele ganha R$ 33.800 por mês. Mais auxílio moradia. Porque, coitado, ganha 33 mil, não tem coitado, né? Não vai ter como morar em Brasília, tem que pagar para ele. Passagem aérea, R$ 10.000 de cota de gasolina, motorista particular, plano de saúde. Aí tem um negócio chamado auxílio paletó. Porque, de novo, ele ganha R$ 33 mil e não tem como comprar um terno. E quem vota isso são eles mesmos. Lógico. Aí entra a lógica do corporativismo. Quem votaria mudar isso são eles mesmos. Só que essa maioria, o Congresso brasileiro tem uma maioria de político corrupto ou incompetente. Dá para você escolher o que você quer. Ou é corrupto ou é incompetente. Essa é a maioria do Congresso brasileiro. Óbvio, a gente está falando de maioria. Tem uma galera boa, tem uma galera que arregaça a manga, tem uma galera que está usando pouco dinheiro da verba para mostrar que é possível reduzir esses recursos, que contrata poucos assessores para mostrar que é possível trabalhar bem com poucos assessores, que não usa verba de moradia, que não... Tem uma galera boa, mas eles são poucos. A maioria é vagabundo. A maioria é ladrão. Ladrão, mas na concepção da palavra ladrão. É corrupto, é o deputado que pede emprego no executivo. O que é isso? Para pensar. Nosso sistema contrata pessoas para criar leis, papel do deputado federal, criar leis de âmbito nacional e fiscalizar o poder executivo.
Poder Executivo de âmbito nacional é o presidente da República e os seus ministros, presidentes de autarquia, diretores e por aí vai. É uma galera imensa na cadeia do Poder Executivo Nacional, ok? O deputado federal, ele cria leis e ele fiscaliza. O Brasil, para 2022, tem mais de 4 trilhões de reais de orçamento. 4 trilhões. Milhão, bilhão, trilhão. Esse é o orçamento. O que é o orçamento? É a arrecadação do dinheiro dos nossos impostos, do nosso trabalho, que o governo mete a mão no nosso bolso e leva para o cofre dele, ok? Através dos impostos. Legal. 4 trilhões, quem vai gastar esses 4 trilhões de reais? É o presidente da República, é o Poder Executivo. O chefe é o presidente da República. O chefe manda um projeto, chama Lei Orçamentária, para o Congresso Nacional e diz assim, a previsão de... Isso é sempre um ano antes. Então, em 2021, mandou esse projeto e falou, a previsão orçamentária para 2022 são 4 trilhões. Eu pretendo gastar esse 4 trilhões de reais assim. É folha de pagamento, é manutenção, não sei o que tá lá. Na educação, tantos bilhões. Na saúde, tantos bilhões. Na educação, pretendemos construir mais uma universidade pública. Vamos pagar os funcionários, vamos pagar os precatórios. Tá lá o desenho, um projetão imenso de como será gasto 4 trilhões de reais. Quem que vai discutir e aprovar esse projeto? Congresso Nacional, os deputados federais e senadores. Aprovou esse projeto? Aprovou. A lei orçamentária foi aprovada. Até o final do ano anterior é aprovada. Todo ano tem isso. Aí ele pega essa lei agora, é uma lei, vai executar. Aí o presidente começa a liberar os recursos para todos os ministérios. Então, abaixo do presidente tem os ministros. Abaixo dos ministros tem diretores, tem coordenadores, tem presidentes de autarquias, de empresas. Tem um universo de gente. Nessa cadeia de gente, aí eu pergunto para vocês aqui, é possível que nessa cadeia de gente de mais de 40 mil pessoas... na estrutura do Executivo Nacional, tenha um superfaturamento, um desvio de dinheiro. Você acha? Eu acho que não, pô. Olha, imagina. Acho que é tranquilo, pô. Só para concluir o raciocínio, imagina, nessa estrutura toda aqui pode ter milhares de ralos de corrupção. Às vezes não é o chefe do Poder Executivo. E, de novo, independente do partido, entende? Qualquer situação de 88 para cá é assim. Tá aqui o cara, indicou um ministro. Na composição do jogo político, ele indica um ministro que é de outro partido. Ok? Esse ministro assumiu aqui tem verba, aqui tem dinheiro. Embaixo desse ministro, ele já caneta um monte de diretores, já indica um monte de diretores. Aí cada diretoria vai fazer uma coisa. Aqui embaixo tem mais um monte de assessores. Nessa estrutura toda, é óbvio que é possível de ter muitos atos e ralos de corrupção. Obra, superfaturamento, desvio daqui, compra de sobrepreço, superpreço, tudo que você possa imaginar. Mas olha que inteligente, a gente já previu isso lá atrás. Nós, povo, previmos isso. Por isso, nós contratamos, nós não temos tempo de fiscalizar isso aqui, a gente nem sabe fazer isso. Lei de licitações, contabilidade pública, direito público, a gente não entende. Nós pagamos para alguém fazer isso. 513 deputados e mais 81 senadores. Para eles olharem para esse dinheiro todo aqui nessa estrutura toda, identificar aonde tem possibilidade de fraude, de desvio, de corrupção. Encontrou uma possibilidade de fraude, justiça. Ponto. Essa estrutura funcionaria muito bem se o parlamento fizesse a parte dele. Se o parlamento, de fato, fiscalizasse. O que mais acontece hoje em dia é o parlamentar ganhar a eleição e ele querer emprego aqui. Ele quer colocar uma sobrinha, um sobrinho, filha, mulher, o cunhado, o cachorro, o gato, o papagaio. Aonde? Aqui no outro poder que é o executivo. No momento que ele faz isso, no momento que um deputado consegue um trampo, uma indicação no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação, que é uma indicação política e hoje é indicado por um deputado, no momento que ele consegue essa indicação aqui, ele aleijou a democracia. Porque esse cargo de deputado federal já não serve para nada, porque ele perdeu o poder de fiscalizar aqui. Ele pediu um trampo aqui, ele pediu um emprego aqui, ele pediu uma colocação, uma indicação aqui. Isso tinha que ser proibido. Intrinsecamente o deve ser, porque você faz parte de outro poder. No momento que você indica ele lá, já era. Você não fiscaliza mais, agora você ficou cego. Então a democracia está meio cega.
Agora, e ele, para aprovar leis, esse presidente que deu esse cargo aqui, deu esse cargo em troca de algo. Não deu porque é bonzinho. Exato. Falou, não, eu vou dar para você o cargo, pra você colocar lá seu sobrinho, seu cunhado, seu irmão. Agora, a partir de agora, tu vota comigo do jeito que eu quiser. Só que, pô, o povo não votou, não paga para você votar do jeito que o presidente quiser. O povo paga para você votar como o povo precisa que você vote. Porque foi isso que você falou na campanha. Sim. Entende? Então, essa relação entre legislativo e executivo, ela deveria ser pura, republicana. E jamais você ter cargo nesse lado. E eu estou falando em Brasília, mas traz isso para a cidade de São Paulo, onde a gente mora, ou para o nosso espectador aí para a cidade onde ele more. O vereador que tem cargo na prefeitura é corrupto, é vagabundo. E a dinâmica é a mesma. Vereador tem cargo na prefeitura, ele alejou o legislativo. Ele está matando a democracia. Aí ele vira um despachante do prefeito. Então ele vai lá na comunidade, ouve, gente, aqui tem buraco na rua, vou ver se a prefeitura faz isso. Aí ele vai na prefeitura e pede para tapar o buraco. Mas esse não é o papel do vereador. Esse talvez seja o papel de alguém que trabalha na subprefeitura. Na operação tapa-buraco, entende? Um reclame 156, no caso aqui de São Paulo, para você ligar e fazer as reclamações. O vereador, ele tem que se preocupar em modernizar as leis e fiscalizar o prefeito. É da subprefeitura, desde que não seja indicado pelo vereador. Que é o que acontece hoje. Hoje um vereador ganha eleição, a primeira coisa que ele vai fazer é correr atrás de tentar garantir a indicação do subprefeito e acabou de... O resto ele já não faz mais nada porque ele perdeu a autonomia. E até fazendo um recorte para a atualidade, eu acho que todo esse cenário que você desenhou foi exatamente muita coisa que aconteceu em diversos escândalos bem atuais, que a gente viu um discurso sobre o Centrão, se gritar pega Centrão, e aí a gente vai vendo a construção do governo, e aí a gente viu quando teve a CPI da Covid, a gente viu o mesmo cenário que você desenhou com pessoas do legislativo que estavam dentro de uma secretaria. Na educação, se não me engano, agora teve isso também. Eu acho que até o Hentraub, que botou a boca aí, começou a falar várias situações. Então isso é corriqueiro, né? Não é um cenário... Da Constituição de 88 para cá, todos os presidentes tiveram problema com o Congresso. Então é só buscar no Google que você vai ver. E o nosso pêndulo político, ele já saiu da direita. De novo, eu faço sempre um recorte aqui no livro de 88 para cá, que é as regras vigentes atuais, ok? A nossa Constituição atual. Em 88, quando a Constituição foi promulgada, era o Sarney. Sarney era ligado ali a uma galera mais do regime militar e tal. Veio numa composição com o Tancredo, que foram eleitos por uma eleição indireta ainda. Então, o Tancredo ganhou, mas não assumiu. O Sarney assumiu, ficou lá um período de tempo. Foi nesse período que a gente está contabilizando aqui, que era de direita, o Sarney em si. Aí depois veio a eleição do Fernando Collor de Mello, que ganhou a eleição do Lula. À época tinha vários outros candidatos, mas o segundo turno foi Collor e Lula. O Collor ganhou, ficou um período de tempo e caiu. Quanto tempo que o Collor ficou? 2 anos. Caiu, Collor, ficou o Itamar, que era vice do Collor. O Collor já era, Sarney era mais à direita, o Collor, vamos assim dizer, era um centro-direita, o Itamar já era um pouco mais de centro, ficou o Itamar, depois do Itamar o ponteiro começou a rodar um pouquinho mais para centro-esquerda, que foi a gestão do Fernando Henrique Cardoso. O Itamar lança o Real faz um baita de um sucesso, Fernando Henrique era ministro, surfou nessa onda, foi eleito presidente já de centro-esquerda, já numa social-democracia. Fernando Henrique instituiu a reeleição, que até ali não existia. Então, criou-se a reeleição, Fernando Henrique ganha de novo, fica mais 4 anos e o pêndulo fica aqui na centro-esquerda. Aí ganhou o Lula, esquerda. Então, o ponteiro veio para a esquerda. Lula se reelege e o ponteiro ainda vai um pouquinho mais para a esquerda, que a Dilma era uma esquerda do Lula. Aí fica 4 anos, se reelege, mas aí numa eleição muito complexa, muito difícil. Ela ganha, mas não leva. Saiu logo, teve também um segundo processo de impeachment, dentro dessa nova Constituição, assume o vice dela, que é de centro-direita, que é o Michel Temer. É um centro ali, porque ele sempre foi um constitucionalista, ficou no Congresso há muito tempo, dialogava com todas as frentes, não tão pouco que virou vice da Dilma. Olha que loucura. E era um cara de centro-direita. De centro para centro-direita. O pêndulo voltou para o centro com o Temer e aí logo na próxima eleição ele foi para a direita com Jair Bolsonaro. Então a gente teve da direita para a esquerda para a direita de novo. E todos eles tiveram problemas com o Congresso Nacional. Todos você encontra, fala, só jogar no Google. O nome do presidente, relação com o Congresso. Tu vai ver um monte de problema. E sempre a história
é com esse pseudo... Agora que a gente deu esse nome bizarro, que é Centrão, porque o Centrão tem gente de todas as linhagens partidárias. Esse Centrão é uma figura. De novo, a gente nunca personaliza no legislativo. Então não é o fulano... É o Centrão. O Centrão é quem? O Centrão é um monstro, o Centrão é um bicho, é um alien que chega no Congresso e domina os deputados e faz eles roubarem o dinheiro público? Não, pô. É um grupo de parlamentares bandidos que tomaram de assalto o poder legislativo nacional no Brasil, o Congresso Nacional. E esse grupo, por ser maioria, o parlamento é uma casa de maiorias. Então, no parlamento, não adianta você ser radical. Não adianta tu ter a tua verdade. Você tem que entender que lá você tem que somar. Você tem que construir consensos. Toda casa de maioria é assim. Então lá, a maioria dos congressistas é vagabundo. Então tem que tirar essa maioria, tem que limpar, tem que começar a dar nome aos bois e tirar essa maioria de congressistas que estão roubando o Brasil desde sempre. E tem gente lá desde a época do Sarney. Sim. Tem gente desde a época do Collor. E gente que vai jogando de lado conforme o executivo. Porque o que essa galera que está lá quer é dinheiro. Então ela não importa a ideologia, Brasil, Estado, nada, ela não está nem aí. Quem é o mandatário? É o fulano. Agora nós somos fulano. E a gente vai apertar e tentar apertar e arrancar o dinheiro do fulano. É cargo, é qualquer coisa para aprovar os projetos que esse fulano minimamente quer fazer. Porque ele fica na mão. Todo o presidente da República que ganhou até agora, ou que vai ganhar agora esse ano, não importa quem seja, se não mudar o Congresso, ele vira refém do Congresso Nacional. Literalmente refém. E eu vou te dar um exemplo. 2 aqui agora. O Lula, que era de esquerda, foi presidente da República. 2 mandatos, certo? E a galera fala que ele é comunista, que ele é de extrema esquerda, que ele é não sei o quê. Ele implementou as ideias que ele queria? O Brasil virou Cuba, como muita gente fala? Não virou. Por quê? Porque não é ele que mandava. Ele fazia o conchavo, e esses projetos todos, inclusive que ele foi acusado e que foi condenado em alguns deles, agora teve aí esse revés por uma lógica jurídica, mas enfim, era de corrupção, de compra de parlamentares. Inclusive vários parlamentares que hoje compõem o governo, que por acaso é antagônico ao Lula, foram presos. É só colocar no Google, foram presos por corrupção. Em esquemas de corrupção. Então, era pegar o dinheiro do povo para comprar voto de deputado. Acabou, caiu o governo, entrou um outro governo. Aí, boa parte dessas pessoas que estão compondo ali hoje fazem parte desse mesmo governo. Então, mudou a peça, mas o modus operandi continuou sendo o mesmo. Continuou sendo o mesmo. Então, enquanto o problema é o Congresso Nacional. Vai ganhar qualquer outro presidente... e vai ter que, para administrar o Brasil minimamente, para fazer o barco andar como ele já está andando, vai ter que compor com o Congresso Nacional, com essa maioria de vagabundo. E essa maioria de vagabundo quer dinheiro, quer poder. E aí é que está o problema. Só que nós não estamos olhando para o Congresso. A gente está de novo discutindo Lula ou Bolsonaro. Não, é isso. Eu gosto quando vai direto, quando fala o que tem que falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou no começo, e eu não sei se isso... Né, que você visitou outros países, viu outras máquinas funcionando, se a gente pode chamar assim. Você falando assim, pro leigo, né, explicou todo o funcionamento, parece ser algo inflado, que tem mais pessoas do que deveria. Que a gente falou ali, é uma estrutura gigantesca e tal. Parece, não sei se faz sentido pelo fato do Brasil ser do tamanho que é. E aí eu queria saber de você uma comparação com outros países, assim, de outras máquinas públicas de outros países, se realmente o Brasil é inflado, como parece, você falando, né, a quantidade de pessoas, ou se não, pro tamanho que é, tá assim, tudo bem, tem ali as pessoas no meio, corrupto, vagabundo, ladrão, tudo bem, mas a quantidade de pessoas tá ok. Ou se realmente precisaria reduzir isso, e se existe algum outro país que tem um outro modelo democrático mais enxuto que talvez encaixaria melhor no Brasil, não sei. Tem de tudo no mundo, tem modelos... que são mais enxutos e que funcionam, a máquina pública funciona bem. Tem modelos que são tão inchados quanto o Brasil e que também funciona bem. Mas concordo, o Brasil é inchado. Na minha opinião, não é só que é inchado na quantidade de pessoas, que é muito grande. As pessoas estão nos lugares errados fazendo as coisas erradas. Então a gente coloca o que a gente chama de cabide de emprego. Você não coloca o cara para trabalhar, para desempenhar uma função específica bem delimitada. Vou exemplificar. Hoje, na folha de pagamento do governo federal e do Congresso Nacional também, porque não se engane, o Congresso é um poder,
O executivo é outro poder. Então nós temos aqui dois desenhos. E o judiciário é um terceiro que também pode ser exemplificado. Você tem ascensorista, você tem datilógrafo. Existe ainda esse negócio? Cara, tem datilógrafo recebendo da Folha Pública Brasileira. Aí já virou várzea. Virou várzea, mas é várzea. A gente tem que chocar porque é fato. E é fácil ter acesso a essas informações. Você tem acesso a isso no site do Senado, da Câmara dos Deputados, no Tribunal de Contas da União, no que a gente está falando de governo federal, no Congresso, na Câmara dos Deputados. Tudo isso tem lá. Como você encontra essas pessoas? E tem esses empregos. Então, está inchado? Tá. Talvez essas pessoas pudessem estar alocadas em outros lugares onde falta gente, por exemplo. E tem vários lugares onde falta gente. Talvez gente mais qualificada numa outra pegada, por exemplo, falta gente nos hospitais, falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem. Por um lado falta, por outro você ainda tem ascensorista. Será que o deputado não consegue apertar o próprio botão do elevador, cara? Não, você entende? Não dá. É surreal isso. É literalmente surreal. Mas aí a gente percebe que é organizar um pouco a casa. Ela está desorganizada. Está realmente desorganizada. Quando a gente ouvia falar um pouco de precisa de gestão, precisa. Não essa gestão aí que a gente estava ouvindo falar, essa propaganda enganosa aí, não. É gestão de verdade. Gestão mesmo. Precisa. Justamente por isso. Nós temos muita gente trabalhando. Talvez até para o nosso tamanho não seria em excesso. Ok? Porém, nos lugares errados, da forma errada. Eu, particularmente, acho que daria para cortar muito. E começar cortando na carne. O parlamento tem que diminuir o número de deputados federais. É muito deputado federal. Para que 513 deputados federais? Numa época onde a gente consegue fazer votação pelo celular. Entende? Se tivesse aí um aplicativo de democracia direta, por exemplo, com certificado digital de cada cidadão, você podia votar nos projetos no Congresso Nacional. Com uma segurança garantida aí, porque você faz a declaração do teu imposto de renda, com certificado digital. Então, se faz a declaração do imposto de renda, que é o governo metendo a mão no teu dinheiro, é seguro, meu filho. Pode acreditar que a coisa funciona. Então, por exemplo, você podia diminuir muito o número de deputados federais e você ter uma participação popular um pouco maior, porque existe tecnologia para isso. Você pode diminuir muito o número, por exemplo, de ministérios, de secretaria nos estados, de secretaria nos municípios. Mas isso é uma forma de você negociar com os partidos. Porque você tem 35, aí a gente volta na origem da lógica, você tem 35 partidos políticos. Pelo menos uns 30 partidos políticos têm assento no Congresso Nacional. Se eles têm assento no Congresso Nacional, tem que negociar dentro daquele pacote que eu falei que o Executivo depende do Legislativo. Tudo que o Executivo vai fazer depende de aprovar no Legislativo. Então a negociação é constante, é uma constante. Votou um projeto hoje, amanhã começa a negociação de outro projeto. Votou um projeto depois de amanhã, depois começa a negociação de outro projeto. E cada negociação é um desgaste. Então, e com 35 partidos e 513 deputados, é negociação para tudo quanto é lado, para se construir uma maioria. E aí você soma a isso tudo que a qualidade, o nível técnico do parlamentar é do mais baixo que você possa imaginar. De verdade, o parlamentar brasileiro é tosco. Na sua essência, na maioria deles, na essência. Você vai conversar com um parlamentar, você se arrepia. Você fala, meu senhor, como é que esse cara está aqui? Ou essa mulher está aqui? Porque é baixo nível mesmo, nível intelectual, a massa cinzenta, o diálogo, o papel republicano do Parlamento Nacional. O que faz um deputado? O cara não sabe, o cara está ali tentando liberar um dinheirinho. Um negócio realmente tosco mesmo. Se você frequenta os bastidores das comissões... Para quem não está familiarizado com o jogo político, comissão é onde se discute, comissão temática, onde se discute um projeto de lei. Então, você apresenta um projeto de lei, por exemplo, pertinente à área de educação, ele vai para a comissão de educação, a comissão temática. É a comissão de educação. Então, lá na comissão de educação, um grupo de deputados que discute aquele projeto. Aprovado na comissão de educação, normalmente ele vai para outra comissão que é de Constituição e Justiça, que é uma comissão que diz se ele é pertinente ao Legislativo Federal, se ele é constitucional. Porque, por exemplo, um vereador não pode legislar sobre aborto. Sim. Não é de competência do Legislativo Municipal. Então, se houver um projeto de lei nesse tema, automaticamente ele morre na Comissão de Constituição e Justiça. Que lá os vereadores vão falar, olha, não é tema do município, não é competência municipal, isso é Brasília, isso é competência da União. Então não pode. Um vereador não legisla sobre polícia militar ou polícia civil, que é competência do Estado.
Então seria Assembleia Legislativa. O vereador pôr um projeto de lei, ele pode até apresentar. Aí quando chega na Comissão de Constituição e Justiça, ele morre porque ele é inconstitucional, não é de competência, de pertinência do município. Então ainda tem tudo isso. Para vocês verem que para ser vereador, deputado estadual, deputado federal, você tem que somar 1 mais 1 na sua cabeça. Tem que somar. Deveria ter essa obrigatoriedade, mas não tem. Aonde é que está o julgamento da coisa? Quem é que tem que ser o juiz, o patrão? É o eleitor. É o eleitor quem decide isso. É o eleitor que tem que ter esse filtro. Pô, eu quero parlamentar qualificado. A lei não diz que precisa ter curso superior para ser parlamentar, mas você pode dizer na hora de você votar. A hora que você vai votar, você cria o teu critério. Pô, eu vou votar num cara que tem curso superior, porque, caramba, para fiscalizar 4 trilhões de reais, tenho certeza que tem um monte de brasileiro que não sabe escrever 4 trilhões de reais. Infelizmente, porque o nível da nossa educação é muito ruim, apesar dos esforços da grande maioria dos nossos professores. A estrutura educacional no Brasil é ruim, é fraca. Então, o nosso jovem termina o ensino médio da rede pública, e eu estudei na rede pública, estou falando com propriedade, quem estudou sabe, a gente sai de lá semi-analfabeto. Sim. Semi-analfabeto. Você não está preparado para passar num vestibular como o da USP, você não está preparado para entrar no mercado de trabalho, você não tem profissão, não tem técnico de nada. Você sai dali mais perdido que barata, meu. No escuro ali, ó. É a realidade do Brasil. Isso precisa mudar. Só que, de novo, nós estamos tentando trocar o pneu de um carro que está em movimento, em alta velocidade. E aí o que acontece, né? Quando você falou da massa cinzenta, isso me arremete a algumas situações do tipo... Aquele candidato, na verdade não é nem o candidato, é aquele partido que pega um candidato famoso, que às vezes é famoso, mas a gente tem vários exemplos que a gente pode citar com um slogan legal, que vai ser o chamariz de voto, que aí entra a discussão de coeficiente eleitoral, que é para puxar uma quantidade de cadeiras. Só que esse cara, sem a menor base, sem a menor noção do que está fazendo lá, ele vai para uma comissão absurdamente importante para decidir o futuro dos nossos filhos. Abre aspas aí que eu vou falar, porque agora não dá. Vamos lá, agora vai, a galera tá aí, doutor Lito, até preocupado. É o chamado efeito Tiririca. Nada contra o Tiririca, o comediante, o palhaço de circo, que tem uma história bacana que faz a gente dar risada. Agora, como parlamentar, é um zero à esquerda. Como parlamentar, ele foi produto de um partido político. Isso é uma estratégia eleitoral. Lembra que a gente começou falando sobre as emoções? Uhum. É isso. A população não sabe, por exemplo, que para o legislativo, o modelo de eleição é diferente do executivo. O executivo, quem tem mais voto ganha. Simples, fácil, direto, né? 2, 3, 4, 5 candidatos. Quem tiver mais voto está dentro. Às vezes, os 2 melhores colocados vão para o segundo turno, que é tirar todos os candidatos a ficar os 2 mais votados. Daquele segundo turno, quem tem mais voto ganha, gol. No legislativo, não funciona assim. Só uma observação. Você manja disso? Isso é chocante. Não, eu tô ouvindo agora. Eu tô manjando. No legislativo, às vezes, quem tem mais voto não ganha. Então vamos lá. Tipo eleição tentar dar um passão, porque é um tema. Tá no livro aqui, galera. Vocês vão. A gente vai dar, inclusive, a possibilidade do livro de presente aqui para quem está nos acompanhando, mas vocês vão ler com mais extensibilidade. Aqui eu vou explicar bem resumido. Quando você vota para um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, você vota no candidato e no partido. Os 2 primeiros números do candidato é sempre o número que indica o partido que ele está. Ok? Está votando no partido e no candidato. Quando termina a eleição, e aí eu vou dar como exemplo a eleição do Tiririca há 2 eleições atrás. Ok? Primeira vez que ele se elegeu. Um partido político procurando ter muito voto, buscou uma figura caricata. Essa figura, então, o Tiririca. E deu ao Tiririca todo, 90% do tempo de TV, de rádio que eles tinham disponível. Ou seja, para ele ficar o máximo de tempo exposto para a sociedade. E ele foi pra TV e dançou, e chamou o povo de abestado, pior e disse pro povo, pior que tá, não fica. Olha, você não sabe pra que serve um deputado federal? Não. Eu também não. Vota em mim, quando eu chegar lá eu te conto, abestado. E aí ele fez a gracinha dele, que é o papel dele, o profissional para o qual ele é bom, que é atuar, que é fazer piada, que é dar risada, tirou o sarro do eleitor brasileiro e conseguiu com isso chamar a atenção de um eleitorado que é aquele eleitorado que política é tudo igual, que não vai mudar nunca, que não tem jeito, que até já escolheu o seu menos ruim para o executivo. Para o legislativo ele não sabe o que é, ele não entende a lógica do processo. Então beleza, é esse mesmo aí.
O Tiririca teve naquela eleição 1.500.000 votos. Na época, o mais votado do Brasil. 1.500.000 votos para ele. Só que agora vamos voltar para a lógica da eleição no legislativo. Quando você vota no legislativo, você vota no partido e na pessoa. Terminou a eleição, acabou a eleição 5 horas da tarde, fechou as urnas, a Justiça Eleitoral, ela tira da contagem todos os votos brancos e nulos. Não serve para nada. Aí vai sobrar um negócio chamado votos válidos, que é o voto dado a um candidato, no caso do exemplo o Tiririca, ou dado a um partido político. Você pode votar na legenda do partido também. Nesses dois casos o voto é válido. Pega esses votos válidos, divide os votos de todo o estado de São Paulo, divide os votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. No caso do estado de São Paulo, nós temos 70 vagas para deputados federais. Lembra que eu falei que é o teto constitucional? Uhum. Então você vai pegar todos os votos válidos do estado, dividir por 70, que é o número de vagas para deputado federal disponível para o estado de São Paulo. Vai chegar num número X. Todos os votos válidos, que são milhões de votos, dividido por 70, vai dar mais ou menos, só para arredondar, 300.000 votos. Esses 300.000 votos é o chamado coeficiente eleitoral. Um partido político, qualquer um partido político dos 35, para fazer o primeiro deputado federal, para ter direito a uma cadeira no Congresso Nacional, ele tem que fazer 300.000 votos no mínimo. Tem que atingir esse coeficiente eleitoral. Então você vai somar os votos de todos os candidatos daquele partido, chegou em 300.000, aquele partido tem direito a uma cadeira. 600.000, 2 cadeiras. 900.000, 3 cadeiras. 1.200.000, 4 cadeiras. 1.500.000, 5 cadeiras. Então, só o Tiririca, com a votação dele, o partido teve direito a 5 cadeiras. Uma foi ocupada pelo Tiririca, que a gente fala, ele fez a própria cadeira. E as outras 4? Para as outras pessoas do partido, que o eleitor do Tiririca não faz a menor ideia quem seja. Mas isso aí tá certo? É isso? Isso é a lei eleitoral, tá dentro da regra do jogo. Oh, beleza. Ok? Então, hein, vale. Agora, A quantidade de votos. olha a loucura. Então, vale a pena para alguns partidos ter a figura caricata puxando o voto. Nós já tivemos várias na nossa história. Nós tivemos um caso bizarro, lá na época, um pouco atrás ainda, do Tiririca, que foi na época que o Enéas, lembra do Enéas? Meu nome é Enéas e tal, que era uma pessoa extremamente inteligente e tal, e ele inclusive fez a estrutura dentro do partido dele, de modo a que ele fosse o candidato caricato, e no partido dele ele não permitiu que entrasse outros candidatos, só quem ele quis. E a votação do Enéas à época também deu, acho que, 4 cadeiras pro Prona, que era o partido dele à época. A dele, ele teve uma votação que ele estourou. Ok? Então ele fez a própria cadeira e sobraram 3 cadeiras. Nessas 3 cadeiras, eram pessoas que estavam com ele na chapa. Um deles foi eleito com 296 votos para deputado federal pelo estado de São Paulo. Não estou falando 296.000, eu falei 296 votos. É menos que um condomínio aqui em São Paulo, entende? Foi eleito deputado federal. Nessa mesma eleição, nós tivemos num outro partido um candidato com 80.000 votos para deputado federal, mesmo cargo, e não foi eleito. Porque aquele partido elegeu algumas cadeiras, mas não chegou nos 80.000 votos. E esse aqui, com 296, virou deputado federal, Congresso. Aí lá no Congresso, cada um é um voto. Esse deputado de 296 votos é um voto, e o de 1 milhão de votos é um voto. Os dois são iguais. Lá dentro o poder é o mesmo. Então, o sistema de voto proporcional está errado. Nitidamente está errado. Mas os políticos que têm que mudar isso são os deputados federais, porque isso teria que ser mudado através de uma lei federal. Aos próprios deputados mexendo na regra do jogo deles, que eles vão sofrer. É aí que está o X da questão. Então é difícil, é muito difícil. Um deputado que está preocupado com o próprio umbigo, ele vai ter dificuldade de mexer numa lei dessa, porque essa regra ele já conhece, ele já sabe como faz. Se ele muda, por exemplo, para um modelo de voto distrital, como funciona nos Estados Unidos, a eleição proporcional de lá, cada distrito, você pega o estado de São Paulo, para dar um exemplo rápido, são 70 cadeiras, você divide o estado de São Paulo por 70 distritos. Cada um desse distrito, o que daria mais ou menos, sei lá, a cidade de São Paulo teria talvez 30, 40 distritos, só a cidade de São Paulo. Você imagina dividir a cidade, não, talvez um pouco menos. Vamos imaginar que você fosse uns 20 distritos. Cada distrito tem um deputado federal eleito. Daquele distrito, o cara tem que morar ali,
Ele tem que conhecer aquela realidade. Todos os partidos políticos lançam candidatos naquele distrito. Apenas um é eleito. Todo mundo daquele distrito sabe quem é que foi eleito. Tem uma conexão muito maior com aquele eleito. Então, o eleito e o eleitor vão ter uma ligação maior. E assim sucessivamente. Se a gente colocar a Baixada Santista, por exemplo, talvez a Baixada Santista fosse 1 ou 2 distritos. Então, em toda a Baixada, teria 1 ou 2, obrigatoriamente 1 ou 2 deputados federais dali. Hoje é difícil, às vezes a Baixada não faz um deputado, às vezes Santos faz, né? Depende muito do jogo. Agora já raramente, Mauricy foi deputado federal, olha quanto tempo tem. Foi. Lá nos primórdios foi um deputado. Então a maioria dos municípios no estado de São Paulo não tem um deputado federal que represente aquela comunidade, aquele interesse. Tá certo que o deputado federal, ele discute, aprova leis em âmbito nacional. O que ele vai discutir é para valer no Brasil inteiro. Então não é para ele ter uma ligação com uma comunidade, mas ele representa uma comunidade, já que ele representa a população. Então ele vai buscar ideias, ele vai entender os problemas locais. Hoje nós ainda temos uma coisa que eu acho que do jeito que tá muito ruim, que é a tal das emendas parlamentares, que é um outro jeito de corromper o parlamento, ou do parlamento avançar um pouquinho no orçamento. Então tem muito jogo aí que é difícil de... Essa emenda é a mesma emenda do relator? Não. Então tem a emenda individual, emenda obrigatória, que cada deputado tinha ali uma cota de emendas, e agora foi criado mais recentemente, nos últimos anos, essa tal de emenda do relator, que essa emenda do relator é o tal do orçamento secreto. Porque é um pedaço de dinheiro imenso que o relator do orçamento indica e tu não sabe bem direito para quem foi, para onde não foi. Você tem que... É uma briga imensa para você descobrir quem é que liberou para onde foi que foi liberado aquele recurso ali. Então, por isso que chama orçamento secreto. Que loucura. Calma. É muita coisa. Não, assim... Não, segura aí, que senão vai deixar aqui, fi. Pô, nós vamos até que hora aqui, se deixar ele aqui. Não, mas é muita informação e, cara, e é loucura. Você que tá vendo em casa aí, você também deve estar fritando, que eu tô aqui, quem tá... Porque eu tô fritando, cara, é muito... Sinistro. Eu tenho certeza que você não falou um terço do que teria que falar. Tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou e depois a gente vai fazer ali as perguntinhas. Tira a mão daqui, mano. Sai fora, curiosão. E aí depois os nomes ali da fazer, ele separou ali pra te perguntar. Aqui são as perguntas que o pessoal mandou. Vamos lá. A Maria Fernandes mandou. Qual a importância do seu livro para a sociedade, em especial aos leitores? Acho que a gente meio que já falou isso, uma questão da educação, mas você quer pontuar algo além? Acho que deveria ser ensinado nas escolas. Então, para mim, os direitos autorais do livro está liberado, pode dar nas escolas para quem quiser, mas deveria ter uma matéria que ensinasse os estudantes. Olha, o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, o vereador faz isso, o deputado faz isso, o prefeito faz aquilo, o presidente faz isso, o STF faz isso, os outros tribunais, cada um tribunal faz isso, para que o cidadão terminasse pelo menos o ensino médio ciente de... Tem um buraco na minha rua? Não adianta eu xingar o presidente. Não é o presidente. Esse buraco da minha rua é o prefeito municipal, quem tem que tapar. Quem é o prefeito? Fulano. Qual conexão que eu faço para chegar até o prefeito? Tem as redes aí do Poder Executivo. Isso o cidadão tinha que saber dentro do banco da escola. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que por você, tudo bem, para a escola. Qual é o caminho para que, por exemplo, um livro desse chegue nas escolas? Lei federal. Que aí já é mais... Para ter a matéria, precisa ser uma lei federal para que se coloque essa matéria no currículo escolar, né, brasileiro, ter a matéria, sei lá, de cidadania, de educação política. Eu falo cidadania porque, para mim, também deveria ter educação financeira. O brasileiro não sabe lidar com grana, não sabe lidar com dinheiro. É algo que impacta na vida de todos nós. Então, deveria ser ensinado nas escolas a educação financeira, a educação alimentar. O brasileiro não sabe comer. Outros países já estão tendo esse reflexo da dificuldade de uma alimentação, de uma educação alimentar, como os Estados Unidos, por exemplo, que está com um percentual de pessoas obesas imenso. Isso se impactou na saúde pública do país. Então, a pessoa está além do peso, ela pode ter mais possibilidade de ter um infarto, ter uma possibilidade de ter dificuldade. São milhões de problemas. E isso impacta onde? No sistema de saúde público. No nosso caso aqui, nós temos um sistema único de saúde que vendem para a gente há anos de que é de graça, mas deveriam informar para nós que ele é pré-pago, porque não existe almoço grátis no governo. O governo não te dá nada que já não tenha tirado de você antes. Isso é uma regra básica. Então, se o governo está dando bolsa, qualquer coisa, ele arrancou da gente antes. Se ele está aí escola pública é gratuita. Não, ela é escola pública pré-paga.
Você já pagou o dinheiro dos impostos, com esse dinheiro dos impostos se construiu as escolas, se paga o salário do professor. Aí não se cobra de novo aqui, mas você já pagou. Então isso é uma outra falácia que a gente tem que desmistificar. Não existe nada grátis no governo, existe tudo pré-pago. Boa. Agora pegou essa reflexão aí? Vai, dorme com essa então. Boa. Aí o Dan_Matos mandou. Isso aqui já é pra coisa recente. O presidente da República manda os preços dos combustíveis? Opa! Vai outro podcast isso aí. Vamos lá. Só tentar resumir. Cara, tem que resumir isso aí. Tem que sim. A Petrobras é um monopólio no Brasil de extração de petróleo. Infelizmente, nós temos um monopólio de extração, mas não temos refinaria para refinar o petróleo. A gente manda para fora para refinar e depois a gente compra esse petróleo refinado. Mas isso é um monopólio da Petrobras. O governo brasileiro é sócio. A Petrobras é uma empresa de economia mista que tem ação em bolsa. Então, qualquer cidadão pode comprar ação da Petrobras, mas o governo do Brasil tem 49% das ações da Petrobras. É ele que indica o presidente. E nessa lógica das SAs, pode sim o governo brasileiro, eu vou abrir aspas aqui, o governo brasileiro impor um modelo de lucratividade da Petrobras. O problema da Petrobras hoje é que do governo do Michel Temer para cá, mudou a lógica de como se ganha, o investidor da Petrobras ganha dinheiro. Qualquer negócio que a gente esteja vendo aqui na mesa, por exemplo, a D&G Candy, ela faz assim, ela tem um custo para produzir os doces, é o custo todo da operação dela, em cima desse custo ela coloca uma margem de lucro, que ela entenda ser razoável, 10, 15, 20%, é uma margem de lucro do meio de negócio dela. Na Petrobras era assim até o governo do Temer. No governo Temer mudou-se essa regra. Quem mudou? O acionista majoritário da Petrobras. Mudou a forma de remuneração da Petrobras, ok? Quem é o acionista majoritário? Governo brasileiro. Quem é o chefe do executivo do governo brasileiro? O presidente da República. Então quem mudou foi o Temer. Aí a forma de se remunerar o acionista da Petrobras é assim, custo de exploração, o custo de explorar, de mandar o petróleo lá para fora, refinar, voltar, o custo disso, impostos, lucro, tudo... Aqui, desculpa, o lucro não, todo o custo, mais um negócio chamado de PPI, que é quanto custa o petróleo no barril lá fora, no mercado internacional. Preço do petróleo internacional. Então aí não é mais um lucro estabelecido aqui de 10%, de 20%, como qualquer empresário faz. Não, então é o custo de tirar o petróleo, de refinar, mais... o preço de oportunidade se eu fosse vender este barril lá no mercado internacional. Aí lascou tudo. Porque você soma um conjunto de coisas nesse preço de oportunidade. Soma que o dólar está 5 conto por real. Soma que teve uma guerra estourando aí. Estourada agora, né? Rússia invadindo a Ucrânia, impacta na distribuição de petróleo. Tudo isso impacta no preço da oportunidade internacional. Então, esse preço é um X, que ultimamente está algo em torno de 300%. E não 10%, 15%, 20%, como qualquer outro empresário tem. Então, veja bem, você vê, esse tema é um tema complexo, é difícil da população entender. Mas tem que mudar a forma de remuneração do acionista da Petrobras. Sim. Ok? Talvez voltar essa lógica de custo da extração do petróleo, do refino, impostos e tal, mais uma margem de lucro pré-definida. É 10%, é 12%, é 15%, não sei. Quanto é que as outras empresas de petróleo no mundo ganham? É 10%? Então vamos dar 12%, vamos dar 13%, vamos dar 15%. Essa é a lógica que a gente tem que descobrir. Com esse Nem faz muita pergunta que a Juma já virou onça 3 vezes já. Pera aí. Você entendeu aqui essa lógica? Então, esse é a lógica. Por outro lado, apesar do presidente da República poder intervir na política de preço da Petrobras, isso não é muito bem visto pelo mercado. Porque isso aí dá a intenção de que é o Estado intervindo numa empresa privada. Mas a favor da população. Então, aí primeiro nós precisamos definir uma coisa que o governo ainda não definiu. Qual é o papel da Petrobras? O governo está na Petrobras por quê? Porque venderam a vida inteira. A Petrobras é nossa. Vai abastecer o teu carro ali no BR para tu ver se tu não tem que pagar uma fortuna. Não sabe nem quem é o presidente. Entende? Agora, ou seja, o governo brasileiro realmente é sócio. Mas qual é a lógica dessa sociedade? É ganhar dinheiro? Não. É para a Petrobras ter uma função social?
Não sei. Esse aí é o presidente da República que tem que determinar, porque ele que é o acionista majoritário, ou pelo menos representa o povo nesse caso. Então é um assunto complexo, porque o presidente botar o dedo no preço da Petrobras é ruim, o mercado não gosta, as empresas privadas geram uma instabilidade jurídica em muita gente, ok? Então não se costuma fazer isso. Ele pode, mas não se costuma fazer. Eu não tenho nem o que dizer. Porque realmente, vem que você falou, não é simples Não assim, é um que a assunto galera simples, vai não. lá e mete a boca e... Não é. E No reclama. momento que o governo metesse o dedo na Petrobras, e já aconteceu isso, tá? A Dilma, ela regulou o preço. Ela segurou o aumento de preço. Antes dessa mudança que o Temer fez da remuneração, tá? Antes disso, ela segurou. Para a reeleição dela, ela segurou, ela conteve. Ela pediu que o presidente da Petrobras, que é um indicado do presidente da República, inclusive agora acabou de mudar de novo, né, pela terceira vez nos últimos tempos, que ele segurasse os aumentos. Isso fez com que a empresa tomasse um prejuízo imenso. O que aconteceu? Ela ganhou a eleição com o preço seguro, contido. Quando ela ganhou a eleição, isso foi liberado, porque não dá para segurar isso por muito tempo, e aí o preço explodiu. E foi um dos fatores que ajudaram na derrubada dela. Boa. Bom, tem uns nomezinhos aí que você quer falar? Bom, aí... Quanto tempo que a gente tem? Não. Você vai falar um nome e ele vai responder Pá, ali. pum, bate-bola, é isso? Bate-bola, jogo Mas rápido. qual é a dinâmica? É o tiro chapéu? É o ele fala... Não, o que vier na cabeça dele. Você vai falar e se ele falar, pô, é um bosta. Ou pula. Não quero falar desse trouxa. E aí você solta. Porque senão, se for também, enfim. Não. Nossa, tá. Como eu acho que faz muito sentido com relação ao livro, que a gente fala do legislativo, queria a sua opinião sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Sério? É um merda. Assim tá bom? Desculpa, E português. isso, é assim que eu quero. Pronto, acabou. Obrigado. Arthur Lira, aí Senado, Rodrigo Pacheco. É um frouxo. Boa. Ministro da Economia, Guedes. É inteligente, mas não está fazendo o papel para o qual nós acreditamos nele. Show. Agora indo para o STF. Barroso. É o ministro do STF. Cara, difícil. O STF é uma figura. Primeiro porque é dividido em 11 pessoas. Eu vou tentar estratificar aqui o meu pensamento. É muito dividido. Aí você vai pegar cases onde o Barroso esteve lá. Eu acho que é um ministro razoável. Show. Alexandre de Moraes. Essa pega, né? Essa pega. Alexandre de Moraes. Autoritário. Eu entendo um pouco o pensamento, a linha de pensamento do Alexandre, mas ele é autoritário. Ele está colocando os pés pelas mãos. O STF é para cuidar das questões constitucionais. Ele não é o xerife do Brasil, não é para isso que ele é pago. Show. E agora eu vou falar 2 nomes, mas é só no raciocínio das indicações do Bolsonaro. Uhum. Então, André Mendonça. Não dá pra saber tanta coisa. O presidente indicou ele como terrivelmente evangélico, então não tem muito ainda a passagem dele ainda. Terrivelmente evangélico. É isso, André Mendonça. Cássio Nunes Marques. Cara, esse conseguiu piorar a situação ainda. Bolsonarista. O último. Tem mais um? É o último. Ah, tá. Não tava aqui, eu lembrei, pensei agora. Boa. Aras. O Augusto Aras. Que pergunta, hein? Tu gosta do judiciário, né? Tá vendo? Augusto Aras. Não tá fedendo nem cheirando. Tá fedendo nem cheirando. Sem papas na língua, do jeito que a gente gosta. Ricardo, muito obrigado. Eu acho que deu pra abrir um pouco ali os olhos da galera. Vou pedir pra você dar seu recado, usar sua câmera, falar pra galera onde eles te encontram. Pô, peraí, rapaziada, quem acompanhou aqui, vocês têm que ler o livro, velho. Porque eu fiquei aqui, literalmente, aulas, né? Então, porque é muita coisa, então dá seu recado, fala onde o pessoal encontra... Você quer falar? O que é isso? Não sei. Eles sempre acham que eu nunca lembro o número do WhatsApp, que a gente quer presentear a galera boa. do podcast. Quem estiver acompanhando, gente, educação política é importante e a gente quer dar de presente para vocês o e-book desse livro gratuitamente. É o livro todinho. Quem quiser o livro físico, tem aí um site,
nãosejaenganadoporpolitico.com.br. Você consegue baixar o e-book ou consegue comprar o livro no site da editora Pod, algumas livrarias aí Brasil afora tem o livro físico. Mas se você quiser ter o conhecimento para ter educação política, a gente te manda o e-book do livro gratuitamente. É só você chamar no WhatsApp, dá um oi lá no WhatsApp, diz que você viu aqui esse bate-papo no podcast vizinho aqui. Podcast vizinho que eu adorei o nome, entendi a lógica. Não é o podcast vizinho, é esse mesmo aqui que você vai ver. É só chamar no 11 95688 1911. 11 95688 1911. E aí a gente vai te mandar o e-book do livro, que é o livro inteiro, gratuitamente. É muito importante que a gente tenha educação política, que você saiba para que serve um vereador, para que serve um deputado estadual, um deputado federal, um senador, o presidente da república, o governador do seu estado, para que você não seja mais enganado por político. Perfeito. Se tiver alguma dificuldade, chama na rede social, @RicardoRoseOficial é o meu Instagram. Então curte lá, dá aquele ok, dá aquele like, como a galera fala, e chama no direct, tira a sua dúvida, pergunta o que você quiser. Boa, perfeito. Quer dar seu recado? Curtiu? Tirou bastante dúvida? Falou. Mais uma vez. Pô, não, teremos outras. Então, quer dar o recado ou tá tudo certo? Tranquilo, só agradecer novamente. Pô, as redes sociais do Ricardo estão aqui embaixo, tá? Então as minhas, do Fabrício, do podcast estão todas aqui embaixo. Ricardo, obrigado mais uma vez. Depois a gente deixa o número também na descrição do vídeo aí pra quem quiser pegar. Gente, queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqueles recados de sempre, né? Quem tá assistindo aí, se inscreve no canal, dá essa moral, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto. Você que tá ouvindo pelo Spotify, segue a gente aí, dá uma moral lá no YouTube também, beleza? E a gente se encontra. Essa semana tem um outro episódio. Na sexta-feira a gente tá de volta. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Foi?